cá, você que é pai ou mãe que está aí me assistindo, você saberia identificar aí os primeiros sinais de autismo nas crianças e por que em alguns casos aí os pais demoram a perceber esses sinais? Hoje nós vamos falar sobre o autismo e se você já tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente, que é o 19991969255, que a gente vai responder ao vivo para você no nosso quadro Papo de Mãe. Bom, e quem está com a gente hoje é a psiquiatra Juliana Meneghetti para tirar todas essas dúvidas e quais aí são as causas do autismo nas crianças, não é, Ju? É um assunto muito delicado, muito sério, que eu acho que é de extrema importância, assim, a gente trazer no nosso programa, principalmente aí nesse retorno, não é? Comecinho, né, de aulas, de todo esse envolvimento das crianças. Boa tarde, viu? Exato. Boa tarde. Obrigada pelo convite, viu, Débora? Obrigada, Ju. Ju, explica pra gente quais seriam as primeiras causas, o que seria a causa do autismo aí nas crianças? Acho que é importante falar primeiro que o autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a gente vê desde a primeira infância alguns sinais, algumas manifestações. E as causas, elas são multifatoriais, Débora. A gente não tem uma causa específica, né? Hoje os estudos mostram pra gente essa junção de causas ambientais, às vezes até realmente da gestação, com a questão genética, com fatores genéticos, né? Hoje a gente sabe que tem até alguns genes relacionados ao autismo, mas são muitos e não tem um gene específico. Mas então ela é uma condição multifatorial. E Ju, quando que os primeiros sinais eles podem aparecer? Tá, até por ser uma questão do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança ela já nasce, né, com o autismo, a gente pode ver isso desde os primeiros meses. Então, com 6, 7, 8 meses, a gente já consegue notar algumas diferenças. Só que vai depender muito do nível desse autismo, né? Então, dessa condição, se é um quadro mais leve ou se é um quadro mais moderado. Às vezes, os pediatras ajudam muito a gente nessa identificação, porque são eles que estão com as crianças desde bebezinhos, né? Desde o primeiro ano de vida. E Ju, quais seriam esses sinais, assim? Porque como você falou, o grau de autismo, né? Os níveis de autismo não são diferentes. Sim, é um espectro. Vamos pensar assim, o autismo, ele tá dentro de um espectro. Então você tem crianças ou adultos que têm um atraso apenas na questão da comunicação, muito leve na questão da rigidez e de movimentos repetitivos, até crianças que têm um comprometimento maior na linguagem. O que mais chama atenção na primeira infância é o desenvolvimento da linguagem, tá? Porque é quando a gente vê a criança lá pelo um ano e meio já começando a falar, ou mesmo que não tenha essa linguagem oral, a criança ela tem uma linguagem de comunicação. Então ela vai imitar, ela vai fazer sons, ela vai tentar mostrar para você o que a deixa feliz, o que não, né? Então não precisa ser só com a linguagem oral. Então a gente acaba levando isso muito em consideração. Mas tem crianças autistas que falam antes dos 2 anos de idade, mas aí acabam tendo esse comprometimento na comunicação de outra forma, na brincadeira, nessa parte do desenvolvimento lúdico e também na rigidez. Entendi. Você trouxe, Ju, alguns brinquedinhos, né, pra você poder mostrar pra gente. Fala um pouco desses brinquedos pra gente. Esses brinquedos são brinquedinhos mais simples mesmo. Então, esse daqui é um brinquedinho que você acaba tendo, olha, uma sensação, né, de levar a taxinha aqui, e isso é muito agradável para as crianças no autismo, no espectro, porque elas têm essa questão da alteração sensorial. Então é um brinquedo que no consultório chama muito atenção. Assim que eles chegam, é um dos primeiros que eles pegam e brincam. É que no consultório eu tenho um bem grandão. Tem o maior. Esse é o sucesso total. E aí eu trouxe miniatura para o pessoal ver. E basicamente a criança ela tem essa atitude de só levar a taxinha, de só ir e voltar, como se fosse um movimento. Ela não faz mesmo. aquele movimento completo. Exato. Ela pode até fazer o movimento completo, mas é a repetição desse movimento que traz o conforto para ela, que é o agradável, né? Então, isso é algo que chama atenção na brincadeira. Fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo brinquedo, sem dar funcionalidade à brincadeira. E esse outro brinquedinho aqui é um brinquedo de encaixe, que normalmente eles gostam muito.
Então eles tiram bastante as pecinhas, né? Depois ele até aumenta. E aí eles vão encaixando, né? E ficam assim muito tempo. Muitas vezes separam por cores. Às vezes tem crianças que não gostam de encaixar, que só abrem. Isso na avaliação mostra que há um brincar que não é tão funcional. Assim como acontece na escola, né? Às vezes os professores identificam isso também na pré-escola. E Ju, você trouxe aqui livros para emocionário, livros pra gente mostrar aqui, que são indicações suas. Sim. São suas indicações lá no consultório? No consultório, O emocionário... Esse seria o emocionário. É um dicionário das emoções. Eu gosto muito, né? Não só para as crianças que estão dentro do espectro, mas para as crianças neurotípicas também. Porque o autista, ele tem uma dificuldade, às vezes, de falar sobre os seus sentimentos, de falar sobre as suas emoções. E é uma forma de você categorizar, né, ludicamente, então não é tão concreto quanto para um dicionário de adulto, apesar de ter muito autista que adora essa linguagem mais formal e gosta do dicionário. E acho que é uma coisa gostosa para a mãe ler com o filho, para os pais. E tem esse também aqui, Ju, que a Ju trouxe aqui pra gente, Investigação Precoce e o Desenvolvimento aqui da linguagem em crianças pequenas. Ele é um livro... Esses são para os novinhos, não é? Esse é um livro Pros mais novinhos. técnico, na verdade, né? Assim, para os pais poderem ver e tirar um pouco de dúvida do quanto a criança tinha que estar falando, qual é a linguagem oral e a não verbal que ela já deveria ter na idade específica, e até para os nossos colegas, para psicólogos, né? Para os outros triadores também desses diagnósticos. E aquele que é tradicional, né? Que é da nossa época, né, Ju? Da nossa época não, né? Que tem até hoje, né, Ju? Que é o gibizinho. Eu adoro esses daqui. Eu também. E é um livro tão rapidinho que a gente lê em 5, 7 minutos. A gente tem 5, 7 minutos de leitura. Esse daí que é o tradicional da Mônica. É uma edição específica do André, que é o amiguinho autista. É mesmo! E o Maurício de Souza fez especialmente aí para um pacientinho que ele conheceu. Que bacana! E eu dou sempre para os meus pacientes. Que bacana, mas é muito bom. E, ô Ju, por que em alguns casos aí os pais, eles demoram a perceber esses sinais de autismo? Por quê? Então, primeiro porque alguns sinais são realmente muito leves, né? Então, imagina uma criança que fala antes dos 2 anos e que só vai começar a apresentar uma dificuldade na interação e na brincadeira com outras crianças lá pelos 4, 5, 6 anos. Ele não vai procurar ajuda inicialmente. Por isso é tão importante que a escola preste muita atenção nessas crianças, né? E por outras situações que, às vezes, as famílias têm um único filho, né? Poucas crianças na família. A gente acaba ficando sem referencial do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, que é esperado para essa primeira infância, para 1, 2, 3 anos de idade. E aí é que entra também o papel do pediatra, que ele pode ajudar os pais também a identificar. nesse início, né? Hoje, os adultos também, eles podem desenvolver o autismo? Não, os adultos, eles podem estar dentro do espectro, mas eles desenvolveram na infância. Entendi. Ser um transtorno do neurodesenvolvimento significa que é algo em que seu cérebro funciona daquela forma. Então, você já nasceu assim, tá? Você não tem algo que é diferente de depressão, que você pode ter com 15 anos, com 20, com 60 anos. E podemos dizer que, assim, todo autista é muito inteligente, não é? Eles têm, assim, eles são muito... como que a gente fala? Que eles são muito rápidos? Assim, não são, Ju? Então, alguns autistas, sim. É isso que eu falo, sabe, Débora? Eu sempre costumo dizer que não existe o autismo, existem autistas, né? Então, existem autistas que têm um hiperfoco em dinossauro. Então, eles vão saber tudo sobre dinossauros. O jeitinho de fazer, né? Sim, de ficar. Você pode mudar, assim, um dedo do dinossauro. Eles sabem que aquele não é o Velociraptor, é o T-Rex, por exemplo. Ou eles podem gostar muito de fundo do mar. Então, esse hiperfoco que acaba acontecendo no autismo faz com que algumas crianças pareçam mais inteligentes.
ou realmente pode haver, né, altas habilidades, que a gente diria que é uma condição também, junto com o autismo. Então, sim, aquela criança ela vai se destacar em algumas áreas, né? Com certeza. A gente tem uma participação aqui, eu acho que é uma pergunta para você, Ju, do Thiago Pontes de Campinas. Doutora Juliana, o autismo é resultado dessa era digital? Há 50, 70 anos atrás, a demanda de diagnóstico já era a mesma do atual momento? Eu, como professor, vejo que há muitos alunos com esse diagnóstico, olha só. Perfeita essa pergunta, Thiago, muito bacana. Não é um resultado da era digital, eles se interessam muito, tá? Os autistas gostam muito, um dos hiperfocos é a questão tecnológica, mas o que acontece é que hoje a gente faz diagnósticos de casos mais leves. Antigamente a gente tinha um critério que era o da fala oral. Então, para fazer um diagnóstico de autismo, a criança precisava não falar antes dos 2 anos. Isso hoje caiu por terra, porque a gente entende que a comunicação não se dá só pela linguagem verbal, né? Então a gente acaba pegando esse espectro mais leve, esses casos que são mais leves, como eu disse. E por isso a gente tem tido tantos diagnósticos, e mais os diagnósticos tardios, em que os adultos leves, lendo sobre o autismo, se identificando, acabam procurando ajuda e aí tem o seu diagnóstico também. Com certeza. Ju, muitíssimo obrigada, estou muito feliz aqui de poder trazer você aqui no nosso programa para falar de um assunto tão importante aqui. Muito obrigada, viu, por esses livros aqui, que é uma indicação assim que todos nós pais a gente tem que ter em casa, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço.